Paz do Senhor, quero deixar uma palavra ao seu coração. Nesse dia eu quero ler aqui na carta aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. O título diz assim: A Suprema Excelência do Amor. Diz o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Bom, quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele, na verdade, ele chamava Saulo, seu nome judeu, e Paulo, seu nome gentil, né? Romano ali. Ele era da tribo de Benjamim. Ele nasceu na Arábia, em Tarso, e ele era cidadão romano porque provavelmente seus avós, seus pais havia, junto com o Império Romano, expulsado alguns inimigos ali, envolvido em uma batalha, e ele recebeu, os cidadãos daquela cidade, eles receberam o título de cidadão romano. Então ele era árabe, judeu e romano. E a cidade que ele morava era uma cidade muito grande na época, né? E ele provavelmente abastado, uma família próspera, ele teve a oportunidade de estudar com o sábio mais respeitado da época, né, o Gamaliel, e ele aprendeu aos pés desse mestre em Jerusalém. E ele, desde cedo, se dedicou acima da média e achava, né, que o farisaísmo, que era uma corrente de crença religiosa na época, né? Haviam saduceus, fariseus, existiam outros, outras correntes também, os essênios, né, que viviam mais no deserto, existiam outros também que eu esqueci agora, mas era uma forma, né, de crença naquele período e cada um tinha umas características especiais. O apóstolo Paulo, então, ele se converte depois que ele começa a perseguir os cristãos, né? Porque eles não acreditavam que Jesus era o Salvador. E a caminho para Damasco, com carta para perseguir os cristãos, em Atos 9, nós vemos a conversão do apóstolo Paulo. E ele então entende o propósito de Deus e que a salvação, e quem era Jesus, né? Que a salvação é através de Jesus pela fé, e ele então passa de perseguidor a ser perseguido. E ele, né, assim, das pessoas, dos seres humanos do Novo Testamento, claro que Cristo ele é o nosso mestre, né? Mas dos homens do Novo Testamento eu admiro bastante o apóstolo Paulo, né? Porque a dedicação à obra, o trabalho que ele faz é excepcional. A dedicação que ele usa, todo o conhecimento, tudo que ele adquiriu durante toda a vida para exercer o ministério, né, para cumprir o propósito, é algo que nos encanta. E ele escreve, ele era filósofo, ele tinha um conhecimento, uma habilidade muito grande em escrever. Quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, ele estava na terceira viagem missionária na cidade de Éfeso. Alguns irmãos chegaram até ele e passaram o que estava acontecendo na cidade de Corinto, né? Então, vários problemas na igreja, e ele havia instituído a igreja, né? Criado a igreja, fundado a igreja, pregado durante 18 meses em Corinto, que era uma das principais cidades da Grécia. Ele havia pregado ali e muitas pessoas se converteram, né, pelo poder de Deus, pelo poder da palavra. E essas pessoas passaram a crer em Cristo. Note que a cultura daquele povo era totalmente diferente. Era promiscuidade, né? Era tudo normal, a questão da questão principalmente moral, de questões sexuais, né? Então é difícil você vir com a mensagem do Evangelho dizendo que tudo isso é pecado, que as pessoas deveriam viver, ter um novo estilo de vida.
Então, o evangelho chega e muda a vida da pessoa, a vida da sociedade, e eles então passaram a viver de uma forma diferente. Quando o apóstolo Paulo estava lá, orientando eles a viverem uma vida santa, guiada pelo Espírito Santo, mas depois que ele sai, nesse período, os irmãos passaram a tolerar o pecado, né? Existiam pessoas que estavam na igreja, mas estavam vivendo em adultério, vivendo em prostituição, guerra entre os irmãos. Então havia vários problemas nesta igreja. O apóstolo Paulo, a princípio, ele tinha dois objetivos. Primeiro, tratar desses problemas, orientando, né, conforme a doutrina da palavra de Deus, e responder algumas perguntas que os coríntios haviam feito a eles, né, a ele, sobre a questão do celibato, do casamento, de carne. Então, é uma carta fantástica e muito importante, que ele fala também dos dons. Quando nós observamos aqui do capítulo 12 ao 14, fala sobre os dons espirituais, né? E no capítulo 13, fala da excelência do amor. O apóstolo Paulo, ele descreve no capítulo 13 de 1 Coríntios uma das passagens mais belas falando sobre o amor. Então ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Tudo que o ser humano faz sem amor, ele não tem valor. Porque o amor, né? Deus diz que ele é amor. Então o amor não é simplesmente um sentimento. Existe na Bíblia 3 formas de amor. Tem o amor philos, o eros e o ágape. O philos é entre pai e filho, o eros entre homem e mulher, e o ágape, o amor de Deus, né? O único amor na terra que pode, né, se comparar ou assemelhar ao amor de Deus pela humanidade é o amor de uma mãe para um filho, né? Tem uma passagem, se eu não estiver enganado, em Isaías ou Jeremias, não me lembro o livro correto, diz que ainda se uma mãe abandonar o filho, Deus diz que não abandonaria o seu povo. Então, quando nós observamos esses versículos, é claro que eu não vou falar de um por um, porque senão vai dar meia hora o vídeo, eu não quero ser cansativo. Ele mostra que o amor é a coisa mais importante que há no mundo. E a marca de um verdadeiro cristão é o amor, né? Deus, ele nos ama e nos amou ao ponto de se entregar por nós. Jesus, ele desceu da sua glória e se fez homem para resolver a questão do pecado, para salvar a humanidade, para fazer com que o homem tivesse novamente paz com Deus e pudesse desfrutar da comunhão com Deus que havia sido perdida lá no Jardim do Éden. Aí ele diz, né, ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ele diz que não adianta ter dinheiro, não adianta falar muito, não adianta conhecer muito se não tiver amor. Porque o amor é um dos maiores motivadores, né, de ações do ser humano. Aí ele diz, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, ou seja, fosse uma pessoa caridosa, sem amor, porque existem motivações, tem pessoas que fazem as coisas não por amor, mas para aparecer, né? Mas para se promover, e a gente observa muito isso. Aí ele fala algumas características do amor, que o amor é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então o amor suporta tudo, ele é benigno, não é invejoso. Olha as características desse amor. Não folga com a injustiça. Olha aqui, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, é por isso que quando uma pessoa ama outra, por exemplo, num casamento, essas pessoas vivem, e suportam tudo, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não falha. Então essas é uma característica até do próprio Deus, né, que ele é poderoso, e quando nós observamos isso, né, esse amor, essa excelência do amor, nós como cristãos devemos amar, porque a essência de Deus é o amor. Então a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Então, para não ficar muito cansativo, quero ler só o último versículo desse capítulo, que diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Olha
a importância desse versículo. Diz que fé, esperança e amor, desses três o maior é o amor. A fé é algo que nos dá conexão com Deus. A fé está ligada à obediência, a acreditar em Deus, a um relacionamento de fidelidade, né? E a esperança é algo que nós esperamos, por exemplo, a vida eterna, a volta de Cristo. E o amor, a Bíblia diz que o amor é mais importante do que a fé e a esperança. Então, nós precisamos viver em amor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.